Suíça. Terra de montanhas que parecem tocar o céu e lagos que refletem o silêncio. De vales profundos, vilarejos de madeira e cidades onde o tempo corre devagar. Um país onde a natureza dita o ritmo e a precisão molda a vida. Aqui, cada paisagem parece cuidadosamente desenhada e cada caminho leva a um cenário que parece irreal. Bem-vindos à Suíça. No coração do continente europeu, entre os Alpes imponentes e planícies suaves, a Suíça é um país moldado pela geografia e guiado pelo equilíbrio. Suas montanhas não são apenas formações de pedra, mas verdadeiras muralhas naturais que protegeram culturas, línguas e tradições ao longo dos séculos. Seus lagos, como o de Lucerna, o de Genebra e o de Zurique, espalham-se como espelhos tranquilos, conectando vilas, cidades e histórias. E seus vales alpinos parecem existir para lembrar que o silêncio também faz parte da paisagem. As estações mudam com delicadeza. Na primavera, os campos verdes se enchem de flores e o degelo desperta rios cristalinos. No verão, lagos ganham vida, trilhas se abrem e vilarejos alpinos recebem viajantes do mundo inteiro. No outono, florestas e vinhedos se tingem de dourado e vermelho. E no inverno, a neve cobre montanhas e cidades com uma calma quase absoluta. É nesse ritmo preciso que a Suíça encontra sua essência, uma harmonia rara entre natureza extrema, serenidade e organização. E é justamente nessa relação com a paisagem que a Suíça construiu sua identidade cultural. Aqui, a celebração da vida não acontece em grandes excessos, mas nos detalhes. No cuidado com o tempo. Na pontualidade dos trens. No respeito ao espaço. No valor dado à qualidade e à permanência. A vida suíça é feita de rituais simples: caminhar à beira de um lago, atravessar um vale de trem, sentar-se diante das montanhas e observar o dia passar. Mas a cultura suíça vai muito além da imagem de precisão. Ela vive nas tradições alpinas, nos chalés de madeira, nos sinos que ecoam nos pastos, nos queijos curados lentamente, no chocolate feito com paciência e nos relógios que simbolizam uma relação quase filosófica com o tempo. Aqui, tudo é construído para durar. O povo suíço é reservado, mas profundamente atento. Eles valorizam estabilidade, discrição, respeito e qualidade de vida. Carregam uma serenidade que nasce da convivência constante com a montanha, com o frio e com o tempo. Essa postura se reflete em uma sociedade organizada, segura e inovadora que consegue unir tradição e futuro
com naturalidade. A gastronomia segue essa mesma filosofia. Ingredientes simples, sabores bem definidos, preparo cuidadoso. Queijos alpinos, pães artesanais, pratos reconfortantes no inverno e refeições leves no verão. Comer na Suíça não é pressa, é apreciação. E quando o inverno chega, o país não desacelera, ele se transforma. Montanhas se cobrem de branco, vilas se iluminam, estações de esqui ganham vida e o frio cria um cenário quase mágico. No verão, tudo se abre novamente. Trilhas, lagos, festivais e paisagens ganham movimento. A Suíça alterna entre recolhimento e atividade com a mesma precisão de um relógio. A Suíça é uma nação que encontrou beleza no equilíbrio e força na constância. Um país onde o passado é preservado, o presente é vivido com calma e o futuro é construído com cuidado. Uma terra onde a natureza respira, o silêncio ensina e o tempo parece finalmente fazer sentido. E agora que já conhecemos mais da alma suíça, vamos descobrir os lugares mais incríveis e icônicos desta nação. Zurich, onde o moderno abraça o antigo. Entre as águas cristalinas do lago que leva seu nome e as encostas que anunciam os gigantes alpinos ao horizonte, ergue-se uma metrópole que pulsa em ritmo próprio. Torres de vidro refletem o céu azul, enquanto sinos de igrejas medievais ecoam entre vielas de pedra. É o coração financeiro da Europa, onde bancos guardam segredos centenários, e a precisão não é apenas virtude, mas modo de vida cultivado através dos séculos. Nas margens do rio que corta a cidade como artéria vital, a vida flui entre o antigo e o novo sem conflito. Cafés históricos dividem espaço com galerias de arte, enquanto bondes elétricos deslizam silenciosos sobre trilhos centenários. Quando o entardecer tinge de dourado as águas do lago e a montanha se recorta contra o céu em chamas, compreende-se que esta é uma cidade que dominou a arte de honrar seu passado enquanto constrói o futuro com a mesma delicadeza com que seus artesãos montam relógios que marcam o tempo do mundo. Matterhorn, a pirâmide solitária. Há montanhas que impressionam pela magnitude, mas existe uma que transcende todas as categorias. Uma sentinela de pedra e gelo que se eleva em perfeita solidão contra o céu. Sua silhueta triangular tornou-se o símbolo máximo da grandiosidade alpina. Quatro faces quase perfeitas convergem para um ponto que parece perfurar as nuvens, desafiando a imaginação humana desde o início dos tempos. Em cada amanhecer, os primeiros raios solares incendeiam seu cume em fenômeno mágico que transforma rocha e neve em metal incandescente.
É um espetáculo que dura apenas minutos, mas cuja memória permanece eternamente gravada na alma. Ao redor de seus quase 4.500 metros de altura, geleiras milenares esculpem vales profundos, enquanto o vilarejo aos seus pés permanece em reverência diante desta catedral natural. Alpinistas de todo o mundo peregrinam até aqui para estar na presença desta montanha que inspirou gerações de sonhadores a olhar para cima e imaginar o impossível. Jungfraujoch, o topo da Europa. Existe um lugar onde os trens desafiam a gravidade, serpenteando através das entranhas rochosas das montanhas para emergir em um reino de gelo eterno. A estação de trem mais alta da Europa não é apenas destino, mas jornada épica através de túneis escavados há mais de um século. A mais de 3.000 metros acima do mar, o ar rarefeito torna cada respiração um lembrete da ousadia humana. Do mirante, o panorama que se descortina desafia qualquer descrição. A geleira se desenrola como rio congelado no tempo, suas fendas azuis profundas revelando camadas de neve acumulada ao longo de milhares de anos. É a maior massa de gelo dos Alpes, testemunho vivo das eras glaciais que moldaram este continente. Ao redor, picos imensos formam um anfiteatro de rocha e neve onde o silêncio é absoluto. Aqui, na fronteira entre o possível e o sublime, compreende-se a pequenez humana diante da eternidade das montanhas e, ao mesmo tempo, celebra-se a capacidade de alcançar o inalcançável. Vale de Lauterbrunnen, onde o céu chora em cascatas. Entre paredes verticais de rocha que se erguem a quase 1.000 metros, estende-se um corredor verde de beleza impossível. É aqui que a água desce do céu, em mais de 70 cascatas, algumas tão altas que a brisa transforma seus fios em névoa antes de tocarem o chão. O vale respira uma tranquilidade ancestral, onde o tempo parece fluir mais devagar, entre prados floridos e o som constante da água cantando sua canção eterna. Cada curva do caminho revela um novo prodígio. A cascata que emerge das entranhas da montanha, trovejando dentro de uma caverna rochosa, cria espetáculo de luz e som que hipnotiza os sentidos. Do outro lado do vale, fios prateados de água despencam de alturas vertiginosas, desenhando linhas efêmeras contra a pedra escura. Nos dias de sol, arco-íris dançam entre a névoa, enquanto no inverno as quedas se transformam em esculturas de gelo que brilham como cristais. É um lugar onde a força bruta da natureza convive com a delicadeza das flores alpinas. Glaciar Aletsch, o rio de gelo que atravessa o tempo. Imagine um rio que não flui com água, mas com gelo compactado ao longo de milênios. Esta é a maior geleira dos Alpes, uma serpente congelada que se estende por 23 quilômetros através de vales e montanhas.
Vista do alto, parece uma estrada branca infinita que serpenteia entre picos rochosos. Suas fendas azuis profundas, revelando camadas de neve transformada em gelo sob o peso do tempo. A geleira move-se em câmera lenta, alguns metros por ano, esculpindo a paisagem com a paciência das eras geológicas. Suas bordas são marcadas por morenas, rios de pedras transportadas ao longo de séculos. Ao caminhar pelas trilhas que a margeiam, pode-se ouvir os sons que emanam de suas profundezas, estalos, gemidos, o murmúrio da água correndo sob toneladas de gelo. É a voz da própria terra, falando uma língua antiga que poucos lugares ainda preservam. Uma janela aberta para um passado distante, quando glaciares como este cobriam grande parte da Europa. Lago Lucerna, o espelho dos Alpes. Entre curvas suaves e montanhas que parecem emergir diretamente da água, um lago se estende com serenidade absoluta. Suas margens recortadas formam enseadas, braços e passagens estreitas, criando uma paisagem que muda a cada movimento. Aqui a água não separa, ela conecta. Barcos deslizam lentamente, ligando vilarejos antigos, cidades históricas e encostas verdes que descem até o espelho azul. A superfície reflete o céu, as nuvens e os picos ao redor com nitidez quase perfeita. Pela manhã, a neblina cobre tudo com delicadeza. À tarde, a luz revela cores profundas e contrastes suaves. Pontes de madeira, torres medievais e construções antigas acompanham a orla, lembrando que a vida sempre encontrou abrigo ao redor dessas águas. Trilhas e mirantes revelam vistas amplas, onde montanha e lago parecem formar uma única entidade. Lucerna não é apenas um cenário bonito. É equilíbrio em forma de paisagem. Um lugar onde a Suíça revela sua face mais serena, elegante e profundamente harmoniosa. Zermatt, a aldeia aos pés do gigante. Há lugares onde a montanha dita as regras. Onde o silêncio não é ausência, mas respeito. Neste vilarejo alpino, ruas livres de carros conduzem a chalés de madeira escurecidos pelo tempo, enquanto o ar frio carrega o som distante do vento e dos sinos. Tudo acontece em ritmo contido, como se a paisagem exigisse atenção plena. Ao redor, picos elevados cercam o vale, criando uma sensação constante de proteção e isolamento. No inverno, a neve cobre telhados e trilhas, transformando o cenário em um mundo quase imaculado. No verão, os campos verdes surgem entre as montanhas, revelando trilhas que conduzem a mirantes silenciosos e vistas amplas. A vida aqui se organiza em função da altitude, do clima e da luz. Cafés aquecidos, pequenas lojas e caminhos estreitos compõem um cotidiano simples, mas profundamente conectado ao entorno.
Berna, a capital medieval do presente. A capital suíça não se impõe com arranha-céus. Ela seduz com o charme discreto de suas arcadas medievais que se estendem por quilômetros, protegendo passeios de pedra onde gerações caminharam ao longo de 8 séculos. O rio serpenteia ao redor da cidade antiga como abraço líquido, suas águas verde esmeralda refletindo torres de relógio e telhados de terracota que parecem não ter mudado desde os tempos em que cavaleiros percorriam estas mesmas ruas. Sob os arcos que cobrem as calçadas, lojas e cafés convidam à pausa contemplativa. A torre do relógio ainda encanta multidões a cada hora com seu balé mecânico de figuras que marcam o passar do tempo desde o século XV. Fontes decoradas com estátuas coloridas pontilham as praças, cada uma contando uma história. Do outro lado do rio, ursos descendentes daqueles que deram nome à cidade vivem em um parque que desce até as águas, símbolos vivos de tradição que atravessa séculos. Aqui, o passado não é museu, mas presença viva que permeia cada esquina desta capital que governa sem ostentação. Lago de Genebra, o mar interior das montanhas. Este não é um lago comum. É um pequeno mar de água doce em forma de meia-lua, tão vasto que em alguns pontos a margem oposta desaparece na bruma do horizonte. Suas águas azuis profundas guardam mistérios que chegam a 300 metros, enquanto sua superfície dança sob a luz do sol. Cidades históricas adornam suas margens como joias. De um lado, vinhedos que produzem vinhos celebrados há séculos. Do outro, praias e palácios que testemunharam a história da Europa. O lago respira com as estações. No verão, velas brancas pontilham suas águas como asas de borboletas, enquanto barcos a vapor históricos cruzam de margem a margem. Os Alpes abraçam o lago ao longe, criando um pano de fundo dramático de picos nevados que contrastam com a água azul e os vinhedos verdes. Quando o vento sopra das montanhas, ele traz um frescor que temperou o clima desta região ao longo dos séculos. É aqui que pensadores e artistas encontraram inspiração nas águas que mudam de humor como um ser vivo, sempre magníficas em sua imensidão. Castelo de Chillon, a fortaleza sobre as águas. Há quase 1000 anos, esta fortaleza de pedra se ergue diretamente das águas profundas do lago, como se tivesse nascido da própria rocha que mergulha nas profundezas azuis. Suas torres se refletem nas ondas calmas, criando imagem de conto de fadas que inspirou poetas e pintores ao longo dos séculos. Não é apenas um castelo, é um testemunho vivo da história europeia, onde cada salão, cada masmorra guarda ecos de batalhas, intrigas e banquetes medievais. Caminhar por seus corredores é viajar no tempo. As masmorras escuras ainda guardam correntes que prenderam prisioneiros,
cujas histórias se tornaram lendas, imortalizadas em versos que o mundo ainda recita. Os salões nobres, com tetos de vigas escuras e janelas que emolduram vistas perfeitas do lago, falam de uma época em que este lugar era centro do poder. Do alto das torres, a vista se estende por quilômetros. O lago se desenrola como fita azul entre as montanhas e, ao longe, os Alpes recortam o horizonte. É um lugar onde pedra e água conversam há quase um milênio. Monte Pilatos, o dragão adormecido sobre a cidade. A montanha que vigia a cidade possui um nome envolto em mistérios e lendas antigas. Dizem que dragões já habitaram seus picos rochosos, que espíritos vagam por suas encostas íngremes. O que não se pode negar é a presença imponente desta massa de rocha, que se ergue dramaticamente, suas faces abruptas e picos denteados, criando uma silhueta inconfundível contra o céu. É uma montanha que parece mais selvagem, mais primitiva, como se guardasse segredos das eras antigas. A jornada até seu topo é uma aventura. O trem cremalheira mais íngreme do mundo sobe por trilhos que parecem impossíveis, escalando inclinações que desafiam a lógica enquanto atravessa prados floridos, depois florestas densas, até emergir onde só rocha e céu existem. Do cume, o panorama rouba o fôlego. O lago se desenrola abaixo como espelho azul. A cidade parece miniatura de brinquedo e, ao redor, dezenas de picos alpinos se erguem até onde a vista alcança. Em dias claros, é possível ver montanhas em 6 países diferentes. Vale de Engadin, o corredor iluminado dos Alpes. Situado a mais de 1.800 metros de altitude, este corredor alpino recebe mais dias de sol por ano do que quase qualquer outro lugar na Suíça. A luz aqui é diferente, mais clara, mais intensa, fazendo a neve brilhar como diamante. O vale se estende por quilômetros entre montanhas majestosas, pontilhado por lagos de um azul impossível que refletem os picos com perfeição cristalina. O ar rarefeito desta altitude empresta ao lugar uma qualidade quase mágica. No inverno, a neve cobre tudo em um manto branco interminável, transformando o vale em paraíso gelado, onde o silêncio é absoluto. Lagos congelam completamente, tornando-se pistas naturais, onde patinadores deslizam sob montanhas que parecem tocar o céu. No verão, prados explodem em flores silvestres, enquanto riachos alimentados por geleiras cantam sua canção descendo as encostas. É um lugar onde o idioma ancestral ainda é falado, onde tradições milenares são preservadas com o mesmo cuidado com que se guarda um tesouro. Appenzell, onde as tradições pintam a paisagem. Há lugares esquecidos pelo tempo por escolha deliberada de preservar o que é bom e verdadeiro. Esta região de colinas verdes ondulantes é um desses lugares raros.
As casas aqui não são apenas construções. São obras de arte vivas, suas fachadas de madeira pintadas com cores vibrantes e decoradas com detalhes tão delicados que parecem bordados. Cada edifício conta uma história através de suas janelas ornamentadas, suas cores que vão do amarelo sol ao vermelho sangue. As colinas suaves que abraçam as aldeias criam uma paisagem pastoral de beleza serena. Vacas com sinos pendurados no pescoço pastam em prados tão verdes que parecem irreais, e o som desses sinos é a trilha sonora constante deste lugar onde a vida agrícola tradicional ainda dita o ritmo dos dias. Os habitantes preservam costumes centenários, trajes típicos são usados no cotidiano, música folclórica ecoa nas tavernas, queijos artesanais seguem receitas passadas de geração em geração. Não há pressa aqui, não há necessidade de modernização forçada. As montanhas ao horizonte emolduram esta cena de tranquilidade onde passado e presente coexistem sem conflito. Grindelwald, a aldeia sob os gigantes do norte. Três faces verticais de rocha e gelo dominam o horizonte desta aldeia alpina como muralha construída pelos próprios deuses. São paredes tão íngremes, tão impressionantes em sua verticalidade brutal, que alpinistas do mundo inteiro vêm aqui para testar sua coragem contra a rocha que já ceifou vidas e criou lendas. Mas não é preciso ser escalador para sentir o poder destas montanhas. Basta erguer os olhos para ser confrontado com sua magnitude esmagadora. A vida aqui gira em torno das montanhas que definem o horizonte. Teleféricos levam visitantes a mirantes, onde o panorama deixa todos sem palavras. Geleiras milenares descem entre os picos como rios congelados no tempo, suas superfícies rachadas revelando azuis profundos que não parecem pertencer a este mundo. Trilhas se espalham pelos vales, cada uma oferecendo perspectiva diferente dos gigantes que governam este reino de altitude. No inverno, esquiadores deslizam por pistas que oferecem vistas constantes das faces norte. Chalés tradicionais, com varandas floridas, contrastam com a brutalidade da rocha nua, criando justa posição entre o acolhedor e o impiedoso. Wengen, o refúgio sem estradas. Existe uma aldeia alpina, onde o som de motores não existe. Nenhuma estrada chega até aqui. A única forma de alcançar este refúgio pendurado na encosta é através do trem cremalheira, que serpenteia desde o vale, subindo entre florestas e prados até depositar visitantes em um mundo diferente, mais silencioso, mais puro. As ruas são apenas caminhos de pedra onde crianças brincam sem medo, onde o único transporte são pequenos veículos elétricos que deslizam silenciosos entre chalés de madeira escurecida. A aldeia se espalha pela encosta voltada para o sul, garantindo sol abundante e vistas espetaculares do vale que se desenrola centenas de metros abaixo.
Cada janela emoldura um quadro natural. O vale verde pontilhado por aldeias minúsculas, o rio serpenteante e, do outro lado, a cordilheira que se ergue até os picos nevados. No inverno, a neve transforma a vila em cenário de cartão postal. No verão, os prados explodem em flores silvestres e trilhas convidam a caminhadas. É um lugar que preserva não apenas a ausência de carros, mas um ritmo de vida mais gentil. Muiren, a varanda suspensa sobre o vazio. Há aldeias construídas em vales, outras nas encostas. Esta foi erguida em um patamar impossível, uma prateleira natural de rocha a quase 1.700 metros acima do vale, voltada diretamente para uma das vistas mais dramáticas dos Alpes. Daqui, a sensação é de estar suspenso no ar, com o abismo vertiginoso descendo além das últimas casas e, do outro lado, uma parede vertical de rocha e gelo que rouba todo o fôlego. Não há estradas, o acesso é apenas por teleférico ou trem. A aldeia é pequena, íntima, composta por chalés tradicionais que parecem ter crescido do solo rochoso. Caminhos estreitos levam a mirantes, onde a vista se abre em toda a sua glória. A face norte do trio de gigantes domina o horizonte com autoridade absoluta. Quilômetros de rocha vertical, coroados por neve eterna, geleiras penduradas que desafiam a gravidade. No inverno, esquiadores deslizam por pistas que oferecem vistas deste panorama épico. À noite, quando as luzes do vale acendem lá embaixo como vagalumes distantes e as estrelas brilham com intensidade impossível, compreende-se a magia deste lugar suspenso entre céu e terra. Castelo de Sion, as torres gêmeas que vigiam o vale. Duas colinas rochosas se erguem abruptamente no meio do vale como sentinelas colocadas pelos deuses. Sobre cada uma ergue-se uma fortaleza. De um lado, uma igreja fortificada com torres que parecem perfurar o céu. Do outro, os restos de um castelo que já foi símbolo de poder secular. Juntas, estas estruturas medievais dominam a paisagem há mais de 700 anos, testemunhas silenciosas de batalhas e transformações que moldaram esta região onde três culturas se encontram. Subir até estas fortalezas é escalar através da história. Os muros de pedra ainda guardam marcas de conflitos antigos, enquanto as vistas do topo revelam por que este lugar foi tão estrategicamente importante. O vale se desenrola em ambas as direções, um corredor vital entre norte e sul. A igreja no topo abriga afrescos medievais que sobreviveram aos séculos, suas cores ainda vibrantes. Do alto, vinhedos cobrem as encostas em terraços que descem até o rio. É um lugar onde pedra antiga e vinha viva se encontram, onde história militar e agricultura pacífica coexistem sob o sol generoso do vale. Lago Oischinen, a joia escondida das alturas.
Existe um lago que parece ter sido escondido pelos deuses no alto das montanhas. Para alcançá-lo, é preciso subir por teleférico até uma altitude onde o ar já começa a rarear. Depois, caminhar por trilha que serpenteia através de florestas até que, de repente, a visão se abre. Uma extensão de água de um azul tão profundo que parece ter sido derramado do céu. O lago repousa em um anfiteatro natural de montanhas verticais que se erguem diretamente de suas margens. As águas refletem as paredes rochosas e os picos nevados com uma clareza que confunde realidade e reflexo. Em alguns pontos, a profundidade é tal que o azul se torna quase negro, enquanto nas margens rasas pode-se ver cada pedra no fundo cristalino. Trilhas contornam o lago, oferecendo perspectivas sempre novas deste espelho natural encravado na rocha. Cachoeiras descem das alturas, despencando centenas de metros antes de se misturarem às águas tranquilas. É um lugar de peregrinação para aqueles que buscam beleza em estado puro, um santuário natural que recompensa o esforço da subida com vistas inesquecíveis. Lago Blaussee, o segredo azul da floresta. Escondido entre pinheiros centenários, existe um pequeno lago cujo nome diz tudo: Lago Azul. Mas nenhuma palavra captura a tonalidade impossível de suas águas, um azul tão intenso, tão puro, que parece ter sido criado por alquimia. É um corpo d'água pequeno, íntimo, que pode ser circundado em minutos, mas cuja beleza hipnótica convida à contemplação prolongada. A floresta que o abraça reflete-se em sua superfície com perfeição de espelho, criando um mundo duplicado, onde árvores crescem tanto para cima quanto para baixo. A lenda conta que o lago nasceu das lágrimas de uma jovem que perdeu seu amor nas montanhas, e suas águas adquiriram a cor azul de seus olhos. Verdade ou mito, há algo de mágico nestas águas que permanecem numa temperatura constante, alimentadas por nascentes subterrâneas. Peixes nadam visíveis através da água transparente, parecendo flutuar no ar azul. Caminhos de madeira permitem contornar o lago sem perturbar sua tranquilidade, enquanto bancos estrategicamente colocados convidam à pausa meditativa. É um dos segredos mais bem guardados dos Alpes, um tesouro pequeno, mas perfeito escondido na floresta. Ascona, o refúgio do sol no sul alpino. Há um lugar na Suíça onde o clima muda, onde o ar fica mais quente e a luz ganha uma qualidade mediterrânea que parece não pertencer aos Alpes. Situada nas margens do lago mais ao sul do país, esta pequena vila respira uma atmosfera totalmente diferente. Palmeiras pontuam o calçadão à beira d'água, enquanto fachadas coloridas de casas antigas criam um cenário que lembra mais a Itália. É um refúgio ensolarado, onde artistas e pensadores encontraram inspiração, atraídos pela luz generosa.
O calçadão se estende ao longo da margem do lago, repleto de cafés e restaurantes onde mesas ao ar livre convidam à pausa prolongada. Barcos balançam suavemente ancorados na água calma, enquanto ao fundo, montanhas criam um pano de fundo que lembra que os Alpes ainda estão próximos. As ruas estreitas do centro histórico sobem em labirintos de pedra, revelando praças escondidas e igrejas antigas. Aqui o tempo flui mais devagar, temperado pelo sol que brilha generoso quase 300 dias por ano, criando um microclima único que transforma este canto da Suíça em um pequeno pedaço do Mediterrâneo. Locarno, onde o norte encontra o sul. A cidade mais quente da Suíça repousa nas margens do mesmo lago que sua vizinha menor, mas com personalidade própria e inconfundível. Praças amplas respiram um ar italiano, com arcadas elegantes que oferecem sombra generosa do sol que brilha implacável. O santuário que domina a colina acima da cidade é alcançado por funicular, que sobe entre vinhedos, oferecendo vistas cada vez mais espetaculares. Lá do alto, toda a extensão do lago se revela, cercado por montanhas que mergulham diretamente nas águas profundas. A cidade é famosa por seu festival de cinema, que transforma a praça principal em cinema ao ar livre gigantesco, onde milhares se reúnem sob as estrelas. Mas além dos dias de festival, há uma vida cotidiana que flui tranquila entre mercados coloridos, cafés históricos e jardins públicos, onde magnólias e camélias florescem impossíveis nesta latitude. As ruas do centro antigo sobem em degraus de pedra polida por séculos de passos, revelando vislumbres do lago a cada esquina. É uma cidade que vive voltada para o sul, onde a influência italiana tempera cada aspecto da vida. Lago Sios, o espelho filosófico das montanhas. Nas alturas do Vale Iluminado, este lago repousa como joia líquida entre montanhas que se refletem em suas águas com claridade absoluta. É um corpo d'água alongado, estreito, que parece uma fita azul desenrolada entre os picos. As margens são tranquilas, pontilhadas por aldeias pequenas de casas tradicionais que se acomodam discretamente na paisagem. Um filósofo famoso encontrou aqui a inspiração para suas ideias mais revolucionárias, caminhando pelas margens enquanto contemplava as águas que mudam de cor com a luz. A altitude elevada empresta às águas uma transparência especial, e o vento que sopra frequentemente cria ondas que transformam a superfície espelhada em uma dança de luz e movimento. Velas coloridas, de surfistas à vela, pontilham o lago nos dias ventosos, aproveitando as correntes de ar que descem dos picos nevados. No inverno, quando o lago congela completamente, sua superfície branca se confunde com a neve que cobre tudo ao redor. Trilhas contornam suas margens,
oferecendo caminhadas meditativas, onde o único som é o da água lambendo gentilmente as pedras e o vento sussurrando entre os pinheiros. Basileia, onde 3 países se encontram no rio. O grande rio europeu corta esta cidade ao meio, suas águas verdes poderosas fluindo em direção ao norte distante. Mas esta é uma cidade única na Suíça. Está situada exatamente no ponto onde 3 nações se tocam, criando uma atmosfera cosmopolita moldada por múltiplas influências culturais. Pontes históricas conectam as 2 margens, enquanto balsas tradicionais atravessam o rio impulsionadas apenas pela correnteza, usando cabos e a força da água em técnica centenária que ainda funciona perfeitamente. A cidade respira arte em cada esquina. Museus de renome mundial abrigam coleções que vão de mestres antigos à arte contemporânea provocativa, enquanto nas ruas a tradição carnavalesca explode uma vez por ano em celebração única. A Catedral Vermelha domina o horizonte, suas torres gêmeas visíveis de longe. No verão, habitantes mergulham no rio, deixando-se levar pela correnteza em tradição local, que demonstra a relação íntima entre a cidade e suas águas. É um lugar onde história e modernidade, arte e comércio, 3 culturas e uma identidade própria se misturam nas margens do rio que conecta montanhas a oceanos distantes. Cataratas do Reno, onde o rio troveja. O maior rio da Europa Ocidental despenca aqui com força ensurdecedora, criando o espetáculo de quedas d'água mais impressionante do continente. Não são as mais altas, mas a magnitude do volume de água que se precipita sobre as rochas é simplesmente avassaladora. Milhões de litros despencam a cada segundo, criando uma névoa constante que sobe como fumaça branca e forma arco-íris nos dias ensolarados. O trovão da água é tão intenso que conversas se tornam impossíveis perto das margens. Plataformas de observação permitem chegar perigosamente perto da fúria líquida, onde a força bruta da natureza pode ser sentida em cada fibra do corpo. Um rochedo solitário emerge no meio das cataratas, acessível por barco para os corajosos que desejam estar no epicentro deste caos controlado. As águas verde-turquesa contrastam com a espuma branca que explode ao tocar as rochas abaixo. Ao redor das quedas, florestas densas e castelos medievais completam um cenário que parece saído de um conto épico, onde a natureza ainda reina suprema e lembra aos humanos que há forças que nunca serão domadas. Parque Nacional Suíço, o último refúgio selvagem. Existe um lugar na Suíça onde a natureza governa absoluta, onde nenhuma intervenção humana é permitida desde há mais de 100 anos. Este foi o primeiro Parque Nacional dos Alpes, uma área vasta de montanhas, vales e florestas onde a vida selvagem recuperou seu território ancestral.
Aqui não há trilhas pavimentadas nem infraestrutura, além de caminhos simples de terra. É proibido sair dos caminhos marcados, colher flores ou perturbar os animais em qualquer forma. O resultado de um século de proteção é visível em cada vale. Cervos pastam tranquilos nos prados alpinos, águias planam sobre os picos rochosos, marmotas apitam alertas de suas tocas entre as pedras. Florestas de pinheiros e lariços cobrem as encostas em diferentes estágios de crescimento, todas seguindo ciclos naturais, sem interferência. No outono, os lariços transformam-se em ouro líquido antes de perderem suas agulhas. É um laboratório vivo, onde cientistas estudam como a natureza se comporta quando deixada sozinha. E um santuário para aqueles que buscam experimentar os Alpes como eram antes da civilização moderna. Vale de Leuchtental, o vale esquecido pelo tempo. Há vales principais que todos conhecem, e depois há vales laterais que guardam segredos antigos. Este é um deles, um corredor remoto que se estende entre paredes de montanha tão altas que o sol de inverno mal consegue alcançar o fundo. Durante séculos, esta foi uma das regiões mais isoladas da Suíça, onde tradições ancestrais sobreviveram intocadas, porque o mundo exterior simplesmente não conseguia chegar aqui facilmente. Aldeias minúsculas de casas escurecidas pelo tempo pontilham o vale, cada uma preservando costumes que remontam à Idade Média. As tradições aqui são mantidas vivas, não como espetáculo turístico, mas como parte genuína da identidade local. Máscaras assustadoras de madeira esculpida são usadas em rituais de inverno que precedem o cristianismo. Capelas antigas guardam tesouros artísticos inesperados. A geleira no fim do vale ainda desce imponente entre os picos, alimentando o rio que dá vida a tudo abaixo. Trilhas atravessam prados alpinos onde o silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo sino ocasional de alguma vaca solitária. É um lugar que permaneceu à margem do turismo de massa, preservando uma autenticidade rara. Val de Reims, o Vale das Tradições Vivas. Entre montanhas que incluem alguns dos picos mais famosos dos Alpes, este vale se estende como corredor de autenticidade preservada. Aldeias tradicionais de casas escurecidas pelo sol alpino pontilham as encostas, cada uma mantendo costumes que em outros lugares já desapareceram há gerações. As famosas vacas de combate da região ainda disputam hierarquia nos prados, perpetuando tradição ancestral que atrai multidões. Celeiros de madeira sobre pilares de pedra guardam feno para o inverno, usando técnicas de construção inalteradas há séculos. O vale se bifurca em múltiplos braços, cada um revelando novos tesouros. Uma represa monumental que forma lago artificial cercado por picos nevados. Uma pirâmide rochosa perfeita que domina o horizonte como sentinela solitária. Aldeias penduradas em altitudes onde o ar já é rarefeito.
No inverno, estações de esqui menores oferecem a experiência alpina sem as multidões dos destinos famosos. Trilhas atravessam florestas de lariços que se transformam em ouro no outono, subindo até glaciares que ainda descem entre os picos mais altos. É um vale que preservou sua alma, onde a vida tradicional alpina ainda dita o ritmo das estações. Rieden, o segredo verde sobre o lago. Poucos conhecem este pequeno mirante pendurado na encosta da montanha, acessível apenas por teleférico ou através de trilha íngreme que sobe desde o vale. Mas aqueles que fazem o esforço são recompensados com uma das vistas mais perfeitas do lago que se desenrola centenas de metros abaixo. Prados alpinos cobertos de flores na primavera e verão criam um tapete de cores impossíveis, enquanto o azul profundo do lago contrasta com o verde intenso dos vales ao redor e o branco eterno dos picos ao fundo. É um lugar de tranquilidade absoluta, onde algumas casas tradicionais e um pequeno restaurante são as únicas construções humanas em meio à natureza generosa. Vacas pastam tranquilas nos prados inclinados, seus sinos criando a trilha sonora perfeita para este cenário pastoral. Trilhas serpenteiam através das encostas, oferecendo sempre novas perspectivas do lago que muda de cor conforme a luz do dia. No inverno, quando a neve cobre tudo, o silêncio se torna ainda mais profundo e a vista ganha qualidade etérea. É um desses lugares secretos que a Suíça ainda guarda para aqueles dispostos a sair dos caminhos principais e descobrir que a beleza mais pura frequentemente se esconde longe das multidões.